que causa a Segunda Guerra e de onde que surge o Hitler, cara? Tipo, de Hum, onde ele veio ali? é. Como é que foi a ascensão dele? Ele foi o principal causador? Bom, o Hitler, ele, na verdade, ele tinha sido contratado pelo governo para espionar um grupo de socialistas. Você vê, eu te falei que no imediato pós-guerra o problema era o socialismo, né? Eram os socialistas ali. E assim, nem todo socialista era um socialista bolchevique, era um comunista bolchevique. Existiam diversas formas de socialismo, desde os mais light até os mais rigorosos, até os extreme, né? Então, um desses caras, um desses grupos aí eram os nacionais socialistas. Pregavam uma doutrina mais própria, assim, sem se subjugar a Moscou, né, de maneira alguma. Então, Hitler foi pago para espionar esse grupo. Foi contratado por uma instância estatal para ser um espião, fornecer dados sobre esses grupos. O que Hitler faz? Ele vai lá e começa a enturmar com a galera. Só que ele acaba achando aquilo interessante ele acaba se tornando um adepto, né, do tal nacionalsocialismo e, na verdade, o que ele faz? Ele revoluciona o movimento. Porque antes disso, os nacionalsocialistas eram caras que geravam muito pouco engajamento. Eles não tinham uma boa retórica, eles não tinham muito carisma. E o Hitler, ele tinha essas duas coisas em excesso, né? Então, ele começa a angariar muita gente para os comícios, angariar muita gente para os eventos e começa a angariar principalmente muito dinheiro para financiar o movimento. Por que as pessoas começam a financiar movimentos assim? Porque no final da Primeira Guerra, ela tirou da Alemanha a estrutura social que ela tinha. Tirou a monarquia, tirou o imperador, né? Ou seja, o chefe de Estado. Aquilo que é a Alemanha é o imperador, a coroa, a casa do Hohenzollern. Então, aquilo já não existia mais. Portanto, toda aquela estrutura de poder, né, que vinha e derramava pela pirâmide, né, nos, nos nobres, né, nos condes, nos barões, né, tudo isso aí também é abalado. E o que vai ser a Alemanha? Qual que é a nova Alemanha? Neue Deutschland. O que é a nova Alemanha? Tanto que existem, né, diversos grupos, associações que são fundadas nesse período que usam a nomenclatura Neue Deutschland, Nova Alemanha. Então, o que vai ser a nova Alemanha? O único elemento da antiga Alemanha que permanece mais ou menos no lugar é o exército. São as forças armadas, na marinha também. É a marinha e o exército, né? Então, os militares acabam ganhando um pedacinho assim, bem especial no coração das pessoas, uma esperança. As pessoas depositam muita esperança nos militares. Uhum. Né? Tanto que o presidente da Alemanha, durante uma boa parte da existência da chamada República de Weimar, né, que é esse interstício entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, é o Paul von Hindenburg, marechal de campo Paul von Hindenburg, que era o chefão militar do Kaiser. Entende? Então, as pessoas, ao perderem o Kaiser, recorreram ao chefe militar dele, para ser o presidente do país. E Isso em que época? nos anos 20 Nos e anos 20 30, ainda. Aham. nos anos 20 e começo dos anos 30. Então o, o Hitler e o grupo de nacional-socialistas, né, que competiam muito com outros tipos de socialista cristão, né, os democratas alemães, Como se os fossem partidos ali na comunistas. época brigando. São muitos partidos. Os comunistas, o Partido Comunista Alemão, Deutsches Kommunistpartei, DKP, né? Acho que é DKP. Então, os alemães, eles começam
a financiar esses movimentos alternativos numa esperança de enxergar um futuro. O que vai ser da gente? O que nós vamos ser daqui 10 anos? Tem como a gente voltar a ser algo que a gente era? Será? E o cara que promete a voltar a ser o que a gente era o Hitler. Né? Ele acende com esse discurso. Com esse discurso aí de que nós somos traídos, né? Nós somos traídos por esses políticos malditos aí. E nós fomos roubados por esses agressores, esses agressores externos, né? Ingleses e franceses. Nós fomos roubados e mais ainda, nós somos sabotados por dentro. Nós somos sabotados por dentro por um elemento que está permeado na nossa sociedade, que é o judeu. Aí ele começa a apontar dedos. Quem são os culpados? Esses políticos aqui. Aqueles franceses e aqueles ingleses. E os judeus. Importante, né, que a gente diga o seguinte, ele não inventou esse negócio de culpar os judeus, né? Isso existia, ó, Faz tempo. centenas de anos ou mais. Né? Então, culpar os judeus era um negócio meio que lugar comum, né? Só que ele realmente utilizou uma retórica muito, muito intensa, forte, né? Virulenta contra os judeus. Dizendo, essas pessoas são a culpa da posição que a gente tá hoje. Entendeu? Justamente. E atacou, assim, eles como classe, né? Eles como, tipo... eles detêm o controle financeiro da Alemanha e dos outros países. Eles que orquestram esses eventos internacionalmente. Então, foi criando esse culto ao ódio, né, aos judeus alemães. E no final dos anos 20, cara, teve a tal da crise financeira da bolha, né, de Nova York, a bolha da Bolsa de Nova York. Então, quando isso estourou, né, que reverberou pelo mundo, então, na Alemanha, que já tinha uma situação financeira, econômica bastante ruim, ficou péssimo, ficou assim, insustentável. Tem as fotos, né, do pessoal acendendo forno, acendendo fogo, que era fogo, fogão era de lenha, né, fogão a lenha, e aí como é que acende a lenha? Com dinheiro, porque o dinheiro não vale nada. Tem essas fotos, né. Então, isso fragilizou demais a Alemanha e as pessoas começaram a acreditar nas promessas de soerguimento, né? Tem que dar uma chance para esse cara aí, cara. O cara tá falando que a gente pode ser grande de novo. E aí, em 32, em 32, teve a eleição, né? E a eleição deu ao Partido Nazista. O Partido Nazista é uma contração, né? É meio que um termo, na verdade... O nazista, nazi é quase um apelido, é quase como se fosse um termo, é como chamar comunista de Kommi, sabe? Sei. Então é chamar o nacional socialista de Nazi, porque é Deutsches Nationalsozialist Arbeitspartei, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Então, Nacional Socialist, entendeu? Então, Nazi, vem daí. Então, o Partido Nazista... Uma abreviação. Uma abreviação, Então, os nazistas eles conseguiram a maior bancada no parlamento alemão, porém não grande o suficiente para governar sozinhos. Né? Ou seja, eles teriam que fazer coligações. Só que o Hitler era diametralmente oposto a fazer coligações. Ele até concordou em fazer uma coligação com um partido lá durante um tempo muito curto, né? Mas ele era muito intransigente, cara. Ele não queria fazer coligação. E o que dá isso? Num regime parlamentarista, o que dá isso? Deadlock. Né? Tipo assim, nada funciona mais, porque não tem governo formado. Quem é o primeiro-ministro? O primeiro-ministro é o representante da maioria. Só que ele não tem maioria.
Ele é o maior partido, mas, tipo assim, é o maior partido com 34%. Isso não é maioria. Entendeu? Então ele tem que ter mais que 50. 50 mais um. Como é que ele vai fazer isso? Só se ele fizer coligação. Ele não queria fazer coligação. Nesse imbróglio, né, existia uma saída. Uma saída é o presidente apontar um primeiro-ministro. Entendeu? E o Hindenburg, ele, durante muito tempo, ele não concordou em apontar o Hitler como chanceler, como primeiro-ministro, chanceler. Até que em janeiro de 1933 a coisa ficou tão feia que ele teve que apontar ele como chanceler. No dia 30 de janeiro, ele apontou Hitler como chanceler da Alemanha. E aí, ó, você é o novo primeiro-ministro e você vai formar um governo agora. O Hitler, ok. Aí ele inicia imediatamente, cara, inicia os movimentos para colocar na ilegalidade os outros partidos. Ele vai assumindo esse, ele vai caçando o registro desse, ele vai fazendo isso com outro, vai perseguindo os outros, até que ele consegue jogar todos os partidos na ilegalidade e o partido nazista é o único. E aí acabou, não tem discussão. No ano seguinte, Caramba, cara. no ano seguinte, 34, o Hindenburg morre. Ele morre no cargo. Tá velhão, ele morre no cargo. O que teria que ter então? Teria que ter uma eleição para a presidência. O que o Hitler faz? Aí ele dá um golpe. E ele unifica os cargos de chefe de Estado e chefe de governo, que ele é chefe de governo como chanceler. Ele unifica os dois cargos, o presidente com o chanceler. Ele unifica os dois cargos e cria a posição de Führer para ele. Führer é o chefe, literalmente chefe. Ele é o chefe, Führer. Pronto. Chefe de Estado, chefe de governo, uma única pessoa. Só chefe. É o chefe, inconteste, acabou. Agora acabou, quem manda sou eu. Aí ele estabelece o juramento das Forças Armadas pessoal a ele. Os caras começam a jurar. Eu solenemente juro fidelidade a Adolf Hitler. Não é a Alemanha. E aí acontecem, né, diversos episódios, como, por exemplo, a Noite das Longas Facas, que é uma revolta interna de um elemento mais radical do partido, que é o Ernst Röhm, o chefe da SA, que é uma milícia do Hitler, né? Uma milícia que já estava com a casa de 2 milhões de homens, essa SA. Era maior que o exército SA. Entendeu? Só que o Hitler ficou sabendo, e o Ernst Röhm queria substituir o exército pela SA. Tipo assim, um novo exército da nova Alemanha vai ser minha SA. Não esse grupo de conservadores, esse grupo de aristocratas que estão aí, né? Só que o povão tinha no exército a única... Você lembra que eu te falei que o exército era a única instituição que tinha sobrado da antiga Alemanha, que o povo tipo, olhava para o exército. Então o povo tinha confiança no exército, não na SA. Então, aí o Hitler fez o seguinte, esse doido aqui está querendo dar um golpe dentro do nosso regime, né? E se estabelecer como chefão e SA, não sei o quê. Tá chamada Noite das Longas Facas, 1934. Ele prende e mata a liderança da SA, caras que eram dele, né? Com a colaboração do Hermann Göring, o chefe até então da... Seu segundo em comando era o Hermann Göring, e o Heinrich Himmler, que então era chefe de uma divisãozinha, um anexo, um apêndice da SA chamado SS, Schutzstaffel, o destacamento de ataque, né? Destacamento de elite ali, SS. Era um penduricalho da SA, que era grandona. E o Himmler vai lá e ficha todo mundo, localiza todo mundo e manda os caras dele dar tiro na cara de todo mundo. Então, a SA, a partir desse momento, ela vira um nada. Vira um nada. Perde o poder e a influência política toda, né? Começa a declinar em números, enquanto a SS, que era pequenininha, toma o lugar da SA. Se expande mais do que a SA.
e se torna o segundo exército da Alemanha, a SS. Entende? Então a importância da SS na Segunda Guerra Mundial nasce daí. Entendi. Tá? Então, aí, 1935, o Hitler começa a denunciar o Tratado de Versalhes, né? Começa a dizer que aquilo ali não tem validade mais, isso é coisa do passado, isso aí a gente precisa disso mais hoje não, pá. E aí ele testa essa resolução criando uma força aérea. Entendeu? Que ele não era proibido. Ele falou assim, temos uma força aérea. E ninguém falou nada. Não falaram nada? Não. Vamos expandir o exército. Aí ninguém falou nada, porque o pessoal tá assim, cara, mas esse negócio de 100 mil homens também, nós pegamos pesado demais, né? Pelo amor de Deus. Aham, tipo, passou mesmo. Né? Passou mesmo, isso aí, tá bom, tá. Aí ele fez, ele também tem o rio Reno, que passa no oeste da Alemanha, né? Ele corta ali a Alemanha na região oeste, o rio Reno, de cima a baixo. Né? Então, a margem ocidental do rio Reno, que faz fronteira com a França, não era para ser militarizada, não podia ter presença militar alemã ali, não podia. É os franceses criando uma zona de tampão. Tava no tratado isso. Tava no tratado. Entendi. Não podia ter militar ali, entendeu? Porque ali é a área de fronteira com a França. Os franceses, não pode ter alemão aqui. O que o Hitler fez? Ocupou. Botou os soldados lá, até na fronteira com a França. De novo, ninguém falou nada. Então, aí ele anunciou, né, os primeiros veículos blindados, os primeiros Panzers, né, o famoso Panzer I, Panzer II. Já nessa época já estava em franca produção, Panzer III também. E ele também começou a interferir fora do país já, né? Porque em 1936 começa a Guerra Civil Espanhola. Lá na Espanha, os nacionalistas espanhóis, os nacionalistas espanhóis pedem auxílio ao Hitler e ao Mussolini para transferir umas tropas leais ao lado nacionalista, né, do Franco, do norte da África para fazer aquela pontezinha em cima do Estreito de Gibraltar, né, do norte da África para o sul da Espanha. Transferir esses soldados ali. Então, a primeira ponte aérea militar da história é essa, 1936. Os aviões de transporte alemães e italianos vão lá para o Marrocos e transportam esses soldados para a Espanha. Entendi. Né? Aí, depois disso, eles montam uma colaboração maior, mais sustentada, que chama Legião Condor, os alemães, e os alemães usam a Espanha como laboratório de testes para suas novas forças armadas. Né? O que é isso? É o seguinte. Eles tinham desenvolvido algumas novas armas e novos conceitos de como usar essas armas. O que eu quero dizer? Eles criaram uma aeronave nova, um caça, né, de superioridade aérea, uma aeronave de superioridade aérea, um interceptador, chamado Messerschmitt 109. Esse avião tá muito bonito, legal, elegante, linhas bonitas aí, mas ninguém sabia se aquele negócio estava a par do que realmente deveria fazer, né? Será que ele faz isso tudo mesmo? O que fizeram? Mandaram para a Espanha. E esse avião, as versões iniciais dele, de maneira alguma, cumpriram o esperado. Ele se mostrou, sim, uma máquina mediana. Só que, rapidamente, com a experiência prática, engenheiros alemães foram para a Espanha e escutavam o que os pilotos tinham observado, né? O avião está limitado nisso aqui, podia melhorar isso aqui, podia ter isso aqui. Os caras anotavam, mandavam para a Alemanha. Lá na fábrica eles mexiam rapidinho, criaram uma versão nova, testava, mandava para a Espanha. Entendeu? Isso durante 3 anos. Então, em 1939, o Messerschmitt 109 saiu da Espanha completamente afinado. Saiu a verdadeira máquina de matar da Espanha. Entendeu? A mesma coisa aconteceu com as armas antiaéreas, que eles mandaram para a Espanha, os Flak 88. A mesma coisa aconteceu com os tanques, que eles mandaram para a Espanha. Nossa, então eles usaram aquela situação que estava acontecendo na Espanha para evoluir as suas tecnologias ali e ficar na frente meio que de todo mundo. Vai ficar na frente de todo mundo. A mesma coisa aconteceu com quem? Com os pilotos.
Porque uma coisa é o cara sentar na escolinha Total. e o instrutor falar, se isso acontecer, você faz isso, tá? Aí o cara fica lá. Até que um dia a realidade bate na porta dele, né? Ele tem que subir e tem um cara querendo matar ele. É diferente do cara que já teve lá com um cara querendo matar 3 ele. anos. 3 anos lá. Entendeu? E esse era o caso dos caçadores alemães, cara. Que ficaram lá na Espanha 3 anos e voltava pra Alemanha e falava, galera, é isso aqui, ó. A realidade é essa, tá? Então, quando a Segunda Guerra Mundial começou em setembro de 39, a Força Aérea Alemã, ela tinha uma vantagem imensa em cima das outras forças aéreas. Por quê? A máquina deles era boa porque tinha sido refinada. E o elemento humano deles era bom porque tinha sido refinado. Enquanto os outros países estavam na base do livro, estavam na base da teoria ainda. Do beabá ali, da doutrina que eles tinham aprendido. Então aquele tempo necessário para os caras amadurecerem foi o tempo que eles foram derrotados, porque a nova guerra relâmpago alemã, né, Blitzkrieg, ela era voltada para o elemento velocidade. O tanque, que naquela época já era um veículo rápido, né, já podia realmente ser um veículo rápido, não era igual da Primeira Guerra Mundial, ele conseguia correr a 50, 60 km por hora. Caramba, isso é uma velocidade alta. Um tanque? É uma velocidade alta, filho. Entendeu? Para os mais leves, claro. Então, eles conseguiam chegar a essa velocidade e a combinação do uso deles, né, chamado uso em massa. O uso em massa de tanques é o seguinte, o tanque nunca pode estar sozinho, ele tem que estar em grupo grande. O grupo grande serve do mesmo propósito daquela cavalaria antiga, né, que fazia o chão tremer, os caras corriam só de ver. Então é a mesma coisa agora, 50 tanques avançando junto contra sua posição. O que você vai fazer? Pô, vou sair daqui, velho, isso aqui não tem sobrevivência, não. Então o cara sai, ou o cara fica lá e é eliminado. Como é que você garante que ninguém vai destruir esses tanques? Aí que tá. É a aviação de ataque agindo de forma bem aproximada, agindo como artilharia. Aviação de ataque. Eles desenvolvem o avião de bombardeio picado ou o avião de bombardeio de mergulho, né? Porque naquela época, como as munições eram chamadas de munição burra, né? Não tem orientação nenhuma, você pode soltar a bomba de 2 maneiras. A primeira delas é horizontal. Como o avião está se movendo numa velocidade, né, constante ali, a bomba quando cai, ela não cai assim, né? Porque a bomba vai sofrer uma certa inércia, vai continuar com a energia que ela tinha aqui, ó, e ela vai fazer isso aqui, né? É uma parábola que ela vai fazer para cair, né? Entendeu? Então ela não cai assim, ela cai assim, né? Vai perdendo energia lentamente e vai cair. Isso gera uma imprecisão muito grande no ponto de impacto lá no solo. Como é que você consegue mitigar esse efeito? Em vez do avião estar assim, ele está assim. Aí a bomba é lançada assim, ó. Putz. Entendeu? Então, o que o piloto está vendo ali é meio que o que vai acontecer. Entende? Então, ele mira a bomba e a bomba desce. E acerta. Com um grau bem alto de precisão. Tá? Então, esses são os bombardeiros de mergulho. Que é uma coisa que outros países não sabiam fazer, não conseguiam. Não levaram a esse grau. Não levaram a esse grau de especialização. Os alemães criaram um avião especializado nisso, e com um ponto extra, né, a tal da sirene. Que esse é o Stuka que eu tô falando, o famoso Stuka, Junkers 87. Então, eles acrescentaram no trem de pouso dele, que era fixo por sinal, acrescentaram uma sirene, que era ativada com o deslocamento de ar no mergulho, né? Então, além de fazer isso, esse é um elemento de guerra psicológica, porque a sirene é acionada no mergulho e assim, o avião, ele anuncia que ele vai atacar. Nossa, ele tá gritando, vocês vão morrer, né? Exatamente. Caramba, ele tá gritando, cara. vocês vão morrer aí embaixo. O que acontece quando o cara grita, você vai morrer? O cara corre, entendeu? Então, quando o cara começou a escutar aquilo, depois de 1 a 2 vezes, quando ele escuta aquilo, ele instantaneamente já corre.
Isso aconteceu na França seguidas vezes. Você entendeu? Então foi isso que aconteceu em 1940, para eles conseguirem aquela vitória super rápida contra os franceses. Super rápida contra os franceses. Em questão de 6 semanas de combate, você nocauteia a França. Entendeu? Então, é uma guerra, é uma forma inovadora de fazer guerra, entende? Mas, cara, como é que exatamente começou isso? Como começou? Porque a gente chegou ali em 39, e aí a gente meio que já pulou pra... 40? Esse é 40. Porque eles estavam ali, beleza, eles pegaram as habilidades e desenvolveram os melhores tanques, os aviões e tudo mais. O que vai acontecer, na verdade? O que faz começar a Segunda Guerra? O que faz começar a Segunda Guerra é a famosa questão de Danzig, que é outro produto de Versalhes. Danzig é uma cidade na costa do Mar Báltico, costa norte da Alemanha, a única costa da Alemanha, litoral da Alemanha, no norte do país, né? Essa cidade, ela ficou entre 2 corpos de terra alemães. A Alemanha e a Prússia Oriental. É uma província alemã separada fisicamente da Alemanha. Por quê? Porque nessa região aqui, entre os 2 pedaços de terra, eles criaram um acesso polonês ao mar, que popularmente tinha o nome de Corredor Polonês. Tá? No meiozinho desse corredor polonês, lá no litoral, tinha uma cidadezinha chamada Danzig, que era uma cidade alemã tradicional, que as pessoas ficavam assim sem saber o que fazer. O que nós vamos fazer? Ela vai virar polonesa, essa cidade? Mas a cidade é alemã, ela é importante, e aí? Aí criaram status para a cidade de cidade livre. Tipo, ela não era de ninguém, ela era cidade livre. Sabe? Então isso foi um problemaço, porque ninguém sabia realmente o que é uma cidade livre. Como é que isso funciona de verdade, né? Então isso deu margem para os 2 lados começarem uma disputa, os poloneses e os alemães. Então, os poloneses e os alemães não conseguiram chegar no acordo, né? O Hitler estava decidido agora em 39, né, a recuperar isso pela força, a unificar esse território pela força. E em 1º de setembro de 1939, os alemães invadem a Polônia. Né? 48 horas depois, ingleses e franceses declaram guerra à Alemanha, iniciando a Segunda Guerra Mundial. Entendi. É isso aí. Então, a Polônia, ela é derrotada também em questão de poucas semanas. No comecinho de outubro, ela já está assinando a rendição ali. Nossa. Né? Isso porque a União Soviética assina, 4 dias antes dessa ação aí, ó, alemã, o ministro de Relações Exteriores do Hitler vai a Moscou e assina com Stalin um tratado de não agressão entre Alemanha e União Soviética. Só que esse tratado tinha um protocolo secreto, um documento que eles assinaram ali, só que a imprensa não ficou sabendo, que era uma parceria para recortar a Europa Oriental entre os 2. E a metade leste da Polônia ficaria para a União Soviética. Então, no dia 17 de setembro, depois de 2 semanas de invasão alemã pelo oeste, os russos invadiram a Polônia pelo leste. E aí acabou. Aí não tinha nem o que fazer. Não tinha o que fazer, né? Agora não tem o que fazer. Tanto que houve essa conversa, né? Agora acabou. Entendeu? Então aí os 2 se encontraram ali, né, no meio do território, selando a dissolução da Polônia. A Polônia foi dissolvida, ao contrário dos outros países que foram ocupados pelos alemães, foram ocupados pelos alemães. Os alemães não dissolveram a França, a Itália, a Grécia, não dissolveram a Holanda, a Bélgica. Eles ocuparam esses países, mas eles dissolveram a Polônia. A Polônia não existia mais. Só que muitos elementos de liderança polonesa, militares poloneses, conseguiram fugir da Polônia nessa época aí e continuaram a luta no exterior. Né? Aí diversos voluntários, imigrantes poloneses que estavam na América, em outros países, se juntaram a essas forças e constituíram as Forças Polonesas Livres, né, o governo polonês no exílio,
e continuaram a luta contra os alemães durante toda a guerra. Tá. Né? Em 40, como eu te falei, os alemães vencem os franceses em questão de 6 semanas, expulsam os franceses e os ingleses do continente, tomam, digamos assim, a dominância do continente para eles, e os alemães têm, nesse momento, né, verão de 1940, julho de 1940, somente a Inglaterra pela frente como inimiga. Então essa situação do 1940 é o negócio do dia D lá? Não, Não, esse é ainda 44. não. Eita. Esse é o segundo, é o comeback, né? Esse aí é o grande retorno. Né? Então eles são expulsos em 1940 e os alemães, né? Eles tentam forçar os ingleses a uma rendição em seguida, que é a famosa Batalha da Inglaterra. Aí, essa Batalha da Inglaterra, por conta da geografia, né? A Inglaterra é uma ilha, existe um ponto mais próximo do continente europeu ali, que é o Canal da Mancha, né? São apenas 30 e poucos quilômetros entre o ponto mais próximo, né? Inglês e o francês. Então, nessa situação aí, os alemães, eles se veem diante das limitações de sua própria força aérea. Né? Quais são as limitações? O Messerschmitt 109 é uma excelente máquina de combate. Só que ela tem um problema sério. Ele tem um limitadíssimo alcance operacional. A autonomia dele não é o suficiente para atuar em cima do território inglês como um todo. E você não pode ir para frente, né? Igual eles estavam indo sempre para frente, avançando na França. E você avança na França, a nova base aérea é aqui. Então põe aqui. Estão pertinho da linha de frente. Avança mais, nova base aérea é aqui. Então não dava para fazer isso porque tinha um pedaço de mar ali, né? Então, ou você conquista um pedaço de terra no sul da Inglaterra para avançar a base para lá, ou você está condenado a para sempre sair do mesmo lugar aqui e ficar cada vez mais longe atacando. Então isso matava o PF-109, a autonomia dele limitava, né, o tempo de combate que ele tinha. Lá, ele ficava 20 minutos ali e voltava. Não podia. Né? O que significa que os aviões de bombardeio têm que voar sozinhos, sem escolta. E são aviões lentos, são aviões que não são manobráveis. E a Força Aérea Inglesa, que tem um interceptador maravilhoso também, que é o Spitfire, né, o famoso Spitfire, Supermarine Spitfire, e o Hawker Hurricane, a Força Aérea Inglesa ela tira proveito disso, porque ela está vendo de onde esses aviões estão vindo. Todos os dias eles sabem a direção, a altura, a velocidade, eles sabem tudo. Por quê? Porque eles têm uma invenção novíssima do lado deles, uma revolução do lado deles, que é o radar. Entende? O radar tinha sido desenvolvido no final dos anos 30 na Inglaterra. Então era um negócio que na época era bastante rudimentar, mas os ingleses tinham investido muito na rede de radares deles. E eles conseguiam, através da rede de radares, literalmente ver né, dezenas, centenas de quilômetros, de onde estão vindo as formações alemãs, quantos aviões, dependendo do tamanho da mancha, né, você estima assim, ó, aqui estão 50, aqui tem 100, aqui tem 200. A direção, a altura e a velocidade. Caramba. Então, porra, você consegue direcionar perfeitamente para o ponto certíssimo o seu efetivo de caça. Né? E os alemães atacaram com uma intensidade tão grande, né, a princípio, que eles diminuíram muito a efetividade da Força Aérea Inglesa, né, mataram muitos pilotos, feriram muitos pilotos, colocaram fora de ação outros tantos pilotos. Então, houve uma crise de pilotos na Inglaterra, mas depois de um certo tempo, pilotos que estavam sendo formados em outros lugares do mundo, tipo no Canadá, na Austrália, na África do Sul, né, começaram a ir para a Inglaterra e reforçar as linhas deles. Isso sem falar dos próprios poloneses, né? Que tinham fugido da Polônia e tinham conseguido chegar à Inglaterra e agora estavam sendo treinados para poder lutar contra os alemães de novo. E os poloneses eram, nessa altura do campeonato, os pilotos mais experientes que os aliados tinham, né? Que eram os caras que tinham lutado na Polônia. Então, eles só atrasaram a entrada deles em combate, porque eles tinham que aprender a falar inglês. Né? Porque a comunicação por rádio não ia ser em polonês. Né? Como é que o centro
de comando da caça inglesa vai falar com os pilotos no ar em polonês. Não vai, né? Os caras têm que aprender a falar inglês. Enquanto eles não tivessem uma proficiência mínima em inglês, eles não poderiam ser liberados para combate. Quando eles alcançaram isso aí, foi, não, tá beleza, então pode voar. E aí, a partir desse ponto aí, eles começaram a fazer um trabalho de extrema relevância, né? Então, o que deu a Batalha da Inglaterra? Foi uma batalha de atrito mesmo. 41, 40, isso. 40. Foi uma batalha de atrito mesmo, que, no fim das contas, os alemães começaram a perceber que daquilo ali não sairia vitória em definitivo que desse para eles o domínio aéreo do sul da Inglaterra. Porque o domínio aéreo do sul da Inglaterra é necessário para que você consiga atravessar o canal com seus navios, né, e desembarcar do outro lado. Você precisa ter esse domínio aéreo. Por quê? Você tem que afastar os navios ingleses daquela área, para eles não afundarem os seus navios. E você também tem que afastar os aviões ingleses que podem afundar os seus navios. Essa é a superioridade aérea que se busca. Você tem que ter essa superioridade aérea ali. Eles não conseguiram estabelecer isso, dados esses quesitos todos. Uhum. E aí eles tiveram que encerrar aquela batalha, continuando somente no bombardeio noturno da Inglaterra. Porque no bombardeio noturno, os bombardeiros, os aviões que lançam bombas, não precisam de escolta. Porque naquela época, avião de caça não voa à noite, porque o piloto não enxerga nada. E a única navegação possível para o piloto é a visual. Entendeu? Então o piloto de caça não voa à noite. Então, aí os aviões de bombardeiro podiam voar sozinhos. Aí é a parte da Batalha da Inglaterra que acontece o lançamento de bombas sobre Londres. A Blitz, né? A Blitz de Londres, o bombardeio da cidade mesmo, alvo civil, que você vê muito em filme, essas coisas. Uhum. É nessa época aí, a partir de setembro, outubro de 40. Uhum. Isso vai prosseguir até maio de 41. Essa Blitz de Londres, né? E outros alvos também. O que vai acontecer no final de 40? Novembro de 40. Após uma reunião lá com o ministro de Relações Exteriores de Stalin, o Vyacheslav Molotov, que é o nome do coquetel Molotov mesmo, vem dele, né? Caramba. O Molotov, ele vai a Berlim e ele coloca para o Hitler umas 4 demandas para que o Tratado de Não Agressão fosse renovado. E o Hitler fala, não vou ceder isso aqui, né? Antes de a gente prosseguir e eu dizer assim que aquilo ali foi o que fez o Hitler iniciar a preparação para invadir a União Soviética, é bom deixar claro que ele sempre deixou claro que ele queria invadir a União Soviética. Desde a publicação do livro dele em Mein Kampf, lá nos anos 20, ele deixou claro no texto dele que o inimigo dele é a União Soviética, porque as terras que o povo alemão precisa para sobreviver, o espaço vital, o Lebensraum, está na União Soviética. Caramba. Entendeu? É aquela parte europeia da União Soviética, até o Rio Volga. Ele fala, isso aqui é nosso, ó. É aqui que nós precisamos para poder vender, para poder viver nossa fazendona, as crianças vão correr aqui, ó. Tá claro. Ninguém tinha dúvidas sobre Tinha isso no livro dele. Tá no livro que dele. foi publicado lá nos anos 20. Nos anos 20. Caramba, cara. Entendeu? Então... Que loucura. Então, ele começa a preparação naquele momento por conta do que o Molotov falou. Não quer dizer que ele não ia, em algum momento, fazer aquilo. Ia. Porque estava claro, cara. Entendeu? Então, ele agenda essa invasão para o meio do ano de 1941. Né? E ela acaba ocorrendo no dia 22 de junho de 1941. Então, o Hitler invade a União Soviética, né, mesmo com os ingleses ainda na guerra contra ele. Ele invade a União Soviética com a crença de que o Exército Vermelho era inútil, não tinha poder de combate, e que a insatisfação com o governo comunista era tamanha que as pessoas iam simplesmente passar para o lado deles e
destituir o Stalin. Né? Isso aconteceu em alguma medida na Ucrânia. Né? Muitos ucranianos acolheram os alemães como libertadores e passaram a trabalhar contra o Stalin. Mas no restante do país não houve uma reação assim, né, de grande monta dessa forma. E o avanço alemão foi realmente relâmpago, foi muito rápido. A imprensa acompanhava muito de perto, então, cara, as notícias nos jornais todo dia davam conta que os caras já tinham avançado mais dezenas de quilômetros, né? Num dia mais 30 quilômetros, no outro dia mais 20 quilômetros, no outro dia 40 quilômetros. Aí as pessoas iam... Você imagina como é que era um esquema tipo um programa de TV, né? Na época. O cara ficar olhando o mapa e onde que os caras vão chegar amanhã? Onde que eles vão estar amanhã? Quando é que eles vão chegar a Moscou? Entendeu? E todo mundo acompanhava isso. Então, eles tiveram, né, uma surpresa em final do mês de julho, começo do mês de agosto. Os alemães tiveram uma surpresa assim que jogou um balde d'água nos planejamentos deles, né? Que eles acharam que realmente ia conseguir destruir o Exército Vermelho na fronteira e depois simplesmente correr até Moscou e conquistar, né? Só que eles venceram o Exército Vermelho na fronteira, capturaram uma quantidade de gente, de material, destruíram um avião, destruíram um veículo, Foi uma devassa que fizeram junto da fronteira. E começaram a correr pelo interior. Só que no final de julho, assim, cerca de 5, 6 semanas depois do início do combate, os caras bateram contra uma nova avalanche de gente. Eles acharam que era só aquilo ali. Achavam que era só aquilo ali. E tipo, de onde saiu tanto homem? De onde tá saindo tanta gente? E isso foi um baldão de água fria, né? Foi aí que o Hitler percebeu, não vamos ganhar esse negócio agora. Ele já percebeu isso ali, ó, em agosto. Não vamos ganhar esse negócio agora. Ele falou, vamos negar o que eles precisam. O que eles precisam? Comida, a priori. Aí ele desviou os tanques, metade da força de tanque deles. Não, ele desviou tudo, na verdade, que uma foi para o norte, outra foi para o sul. Um grupo Panzer foi para o norte, outro grupo Panzer foi para o sul. Então ele desviou os tanques do grupamento central da força dele, grupo de exército centro, desviou para o sul para reforçar a ofensiva no sul. Por quê? O que tem que ter no sul da União Soviética? Tem a Ucrânia. E aí ele queria negar a comida para os soviéticos, porque boa parte dos grãos da União Soviética vem da Ucrânia, né? A maior parte das terras agriculturáveis, naquela época, pelo menos, era na Ucrânia. Então ele falou, vamos tomar comida dos caras, porque os caras vão ficar sem comida. E aí a gente continua e toma o petróleo deles, que está no Cáucaso, né? Descendo ali, ó, descendo a área da Chechênia, Baku, cidades mais produtoras de petróleo, Grozny, essas cidades eram o objetivo dos alemães, né? Porque eles também estão numa seca de petróleo, tá? Eles estão numa seca de combustível, eles realmente estão precisando de gasolina nesse momento. Então ele quer capturar a Ucrânia para garantir a comida para ele e negar a comida para os outros. Né? Porque o negócio não vai acabar agora. Aí depois que ele consegue capturar a Ucrânia, isso em outubro, sabe como é que as coisas são rápidas, né? Ele manda a galera lá no final de agosto, no começo de outubro já volta pro meio e reinicia a ofensiva contra Moscou. Só que nesse ponto, esse tempo que ele parou e que desacelerou essa ofensiva contra Moscou pela falta de tanque, foi o tempo que os soviéticos tiveram para poder erigir uma linha de... Não é uma linha, uma sequência de defesas na frente de Moscou, né? E aí, né, algumas coisas vão ocorrer que vão mudar o destino totalmente da guerra. A primeira coisa, outubro de 1941. Outubro de 1941. O representante, o Molotov, né, vai aos Estados Unidos. Primeiro político da alta cúpula soviética que vai aos Estados Unidos. Para que ele vai aos Estados Unidos? Para assinar o acordo de cooperação com os Estados Unidos
o famoso Lend-Lease, programa Lend-Lease, programa de empréstimo e arrendamento de material bélico. Então, a União Soviética se torna o quarto país do mundo a receber material bélico dos Estados Unidos. A indústria americana, de novo, vendendo material para essa galera, né? Então, aí é que vai começar, ainda em 41, claro, lentamente, depois isso vai catapultar para cima a entrega de material de guerra para eles, né? Material de guerra inclui aeronaves, tanques, fuzis, né? Veículos de logística de diversas naturezas, com destaque para os caminhões, que é o que vai fazer a contraofensiva soviética rodar sem parar, né? Ela não para, ela é uma atrás da outra. Por quê? Porque eles têm a logística deles inteiramente motorizada. É caminhão atrás de caminhão, né? Tudo fornecido pelos americanos. E mais, eles vão ter petróleo, combustível sendo fornecido para eles. Eles vão ter seus próprios uniformes sendo fabricados nos Estados Unidos. E comida. Comida. Então, o esforço que o Hitler está fazendo lá de capturar a Ucrânia e depois de tentar capturar o Cáucaso não é mais vital assim, não é mais tão vital assim para eles. Eles podem sim ser segurados no combate com comida e com petróleo que vem de fora. Nossa, então nessa época aí, Estados Unidos e União Soviética viraram aliados. Viraram aliados, sim. Aí vai ocorrer outra coisa nessa mesma época aí, acho que outubro de 41. Um alemão em Tóquio, que era espião russo, soviético, comunista alemão. Um comunista alemão vivendo em Tóquio. Que era um espião soviético. Que era um espião soviético. Beleza. Situou, né? O nome do cara era Richard Zorge. Tá? Esse cara tem lá um brother dele, um amigo dele, que é um assessor de um alto político japonês. Né? E esse cara fala com ele que numa das reuniões da alta cúpula lá do governo japonês, né, foi decidido o seguinte: os japoneses estavam também ali, já estavam em combate no Pacífico, né, na Ásia contra a China, já tinham tomado algumas ações expansionistas contra a Indochina francesa, né? E estavam assim, em vias de decidir o que fazer. O que é que nós vamos fazer agora? Né? O que é que nós vamos fazer agora? Daqui a pouco nós vamos falar disso, mas assim, os japoneses decidiram o seguinte: porque os japoneses, sendo aliados dos alemães, eles poderiam invadir a União Soviética pelo Pacífico, né, pelo outro lado, e dividir os esforços soviéticos e ajudar os alemães, não é isso? Por que não fizeram isso? Esse cara conta para o Zorge, para o comunista alemão que é espião e mora em Tóquio, ele falou para esse cara, ele falou para o Zorge que os japoneses tinham se decidido a não invadir a União Soviética pelo leste, por Vladivostok, pela Sibéria, não invadir, até que Moscou caísse. Se Moscou cair, aí nós invadimos. Para garantir. Para garantir. Se Moscou cair, nós invadimos. O Zorg passa essa notícia para os caras lá em Moscou. Cai na mão do Stalin. O que o Stalin faz com essa notícia? A chave então é a gente segurar a cidade, né? Aí o Stalin puxa todo o contingente militar que ele vinha mantendo lá na Ásia, lá na fronteira com os japoneses lá, por garantia, né? Puxa esses caras pro ocidente, pra frente de Moscou, cerca de 40 divisões, né? 40 divisões, mandar uns 600 mil homens. Sabe? Porque se ele não tinha mais a chance dele ser invadido por ali, deixa eu trazer todo mundo pra cá, que é onde realmente tá o problema. Realmente importa. Sim. Aí são esses 600 mil, aproximadamente, que vão realizar a contraofensiva soviética na frente de Moscou. Porque os alemães chegam, cara, no dia 7 de dezembro
de 41 aproximadamente, comecinho de dezembro, vamos dizer 5, 6, 7 de dezembro, eles vão chegar às cercanias de Moscou. Né? Algumas patrulhas alemãs ao norte de Moscou, os caras vão conseguir com um binóculo, eles vão conseguir enxergar as torrezinhas do Kremlin, sabe? Caramba. Só que esse é o máximo que os alemães chegam perto de Moscou. E mais, eles não chegam lá todo mundo faca no dente para poder combater, não. Eles chegam lá raspando o fundo da lata. Tá? Então, assim, você tem que deixar claro que os alemães já tinham sido derrotados quando eles estavam ainda chegando a Moscou. Porque a logística deles é terrível. E o terreno soviético é inclemente. Não tem estrada. Né? Os alemães dependem imensamente de cavalo ainda, de carroça, hipomóvel, né? E o tempo da União Soviética também, cara, é uma tragédia atrás da outra. Por que os caras invadem no verão? Porque é a hora do ano que dá para fazer alguma coisa, porque o chão tá firme, né? Tá seco o suficiente para poder ir para frente. Mesmo assim, uma poeira tão densa que muitas vezes os caras não enxergam nada, o tamanho do bloqueio de poeira que tem na frente. Quando chega o outono, chega uma estação de chuva muito forte, transforma tudo aquilo ali num lamaçal. Aí não tem ninguém que passa ali, né? Então, você vê muitas imagens e filmagens da época de cara, carro tentando sair do lamaçal, caminhão rodando roda em falso, entendeu? Cavalo atolado até o peito, assim, ó, em lama. Não vai pra frente. Então, a logística deles é horrível. Eles começam a ter falta de tudo, inclusive de agasalhos para o inverno. Eles não fizeram planejamento lá em Berlim, não fizeram planejamento para os caras combater durante o inverno. Então chegou o inverno, um inverno rigorosíssimo, e o soldado alemão estava com roupa de verão. Nossa. Entendeu? Então, ali, naquela hora, foi justamente em 7 de setembro, se não me engano, que os soviéticos lançaram a contraofensiva com esses 600 mil caras que tinha trazido lá do Japão. Esses 600 mil caras atacam a frente alemã na frente de Moscou, sabe? A linha de frente alemã na frente de Moscou. Eles estavam a uns 30 quilômetros da cidade, na frentezinha de Moscou, assim, sabe? Calma, isso em dezembro ou setembro? Em dezembro. Dezembro. Comecinho de dezembro, né? O que vai acontecer? Essa frente de Moscou vai começar a desabar e vai começar a recuar, né? Frente a esse contra-ataque aqui, a alto custo. A alto custo, porque os alemães eles vão resistindo também e vão dizimando esses caras aqui aos poucos também, né? Mas no fim das contas, em janeiro de 42, os alemães estão afastados até 300 quilômetros de Moscou. Em um mesinho ali, fez muita diferença. Esses caras aqui que atacaram foram todo mundo para o Beleléu também, né? Mas conseguiram fazer isso. Então, a situação se estabilizou no começo de 1942 dessa maneira. Gastamos a nossa reserva, mas conseguimos proteger a cidade. E aí entra a máquina de recrutamento e treinamento soviética em ação, né? Recrutando todo homem, todo menino, todo não criança, tá? Mas eu digo todo jovem, todo menino de 18 anos de idade, rapaz de 18 anos de idade para cima, todo mundo, até homem, até de 50 e tantos anos, todo mundo vai entrar na linha de frente. Aí, no ano seguinte, né, começo de 42, a situação também já mudou completamente. Esse próprio dia 7 de dezembro muda muita coisa, porque é nesse dia 7 de dezembro que os japoneses atacam os americanos lá no Havaí, lá em Pearl Harbor, tá? 7 de dezembro. Você lembra que eu te falei aí que os japoneses estavam querendo saber o que ia fazer em seguida, né? Mas eles se decidiram por esse ataque pelo sul, né? Para conquistar as riquezas minerais e naturais do Sudeste Asiático. O Japão é um país que tem um solo extremamente pobre. O solo japonês não tem nada.
É montanhoso, então é difícil até para fazer agricultura. Por isso que a culinária deles é baseada em arroz, né? Então, o Japão, ele se transformou numa potência industrial na primeira metade do século XX. E ele precisava, como toda potência industrial da época, né, precisava de insumos, né, insumos básicos para poder se manter, que era o quê? Ferro, petróleo, borracha. Você precisa dessas coisas aí para poder fazer aço, para poder fazer pneu, para poder fazer, enfim, veículos automotores que são a base da indústria, né? Então, de onde que os japoneses tiravam isso até o momento? Os japoneses tiravam boa parte disso dos Estados Unidos. Compravam deles, comprava petróleo deles, comprava scrap metal, né, que é ferro velho, comprava ferro velho. E lá nas siderúrgicas japonesas transformava esse ferro velho em aço, né? E também a própria borracha, né, que eles compravam dos ingleses e também dos americanos, que tinha uma colônia na Ásia chamada Filipinas. Lembrou? Uhum. Eles pegaram lá atrás. Lá atrás, 1898. Nossa. Então as Filipinas eram uma grande produtora de borracha. Tá? E os americanos vendiam isso para os japoneses, né? Os japoneses faziam pneu para caminhão, para carro, dessa forma. Aí, cara, em 1939 e 40, o governo americano começa a apertar o cerco contra os japoneses por conta da guerra que os japoneses estão conduzindo lá na China, né? Que é uma guerra criminosa em diversos níveis, porque o nível de crueldade que se vê é inimaginável para padrões ocidentais, né? Então, os americanos eles começam a impor sanções aos japoneses. E algumas das sanções que eles tomam é o seguinte: eu vou cortar as exportações de metal para você e de petróleo para você e vou congelar seus ativos aqui nos Estados Unidos também. Nossa. E eu só vou devolver isso para você se você sair da China. Aí os japoneses falando sair da China é uma humilhação completa para a gente. E sem petróleo, a nossa marinha de guerra não navega. Quanto de petróleo nós temos aqui em reserva? É o suficiente para mais uns 18 meses. Ok, então nós temos que agir agora. Onde que nós vamos achar petróleo? Bom, tem um poção de petróleo bem barato que está ali, ó, lá nas Índias Orientais Holandesas, né? Lá embaixo, onde hoje é a Indonésia. Lá embaixo. Porque a Holanda já tinha caído lá na Europa, estava só o governo da Holanda no exílio que estava combatendo os alemães, né? Então, tem esse negócio holandês aqui que tá de graça pra gente, é só chegar e pegar. Petróleo, à vontade. E a borracha, a gente vai sair de onde? Tem a Malásia, inglesa, que também tá baratinho, porque os esforços militares ingleses estão centrados lá na Europa contra os alemães, né? Minério de ferro, nós vamos arrumar onde? Minério de ferro tá arrumando lá na China mesmo. Por isso que eles precisam da China, né? Tem muita fonte de minério de ferro lá. Só que tem um problema. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. A geografia é a mãe e ela impera e ela não tem pena de ninguém. As Filipinas estão no meio do caminho. Que era dos Estados Unidos. As Filipinas estão no meio do caminho, e é literalmente no meio do caminho, entre o Japão, a Malásia e a Indonésia. Tá? Então, qualquer linha de suprimento japonesa que passar por ali está sob alvo dos aviões e dos navios americanos nas Filipinas. O que significa que esse plano deles só dá certo se eles dominarem as Filipinas. O que significa que Só que dominar as Filipinas significa o quê? Significa guerra contra os Estados Unidos. Então, nosso plano só funciona com guerra contra os Estados Unidos. Para a gente ter sucesso em dominar esses territórios tudo, o que a gente pode fazer? Nós podemos anular, inicialmente, a força naval americana. Que está onde? Está em Pearl Harbor, no Havaí. Então, antes de fazer qualquer coisa, nós precisamos eliminar a esquadra americana. Entendeu?
Porque se eles forem pegar as Filipinas, não tem ninguém para avião resgate. Eles têm que eliminar a esquadra primeiro, lá no Havaí. Aí que é montado aquele esforço todo, os 6 porta-aviões, né? Que zarpam do Japão e vão com silêncio de rádio até o norte de Oahu, no Havaí. E na manhã do dia 7 de dezembro, domingo 7 de dezembro, eles lançam lá 400 aviões. E esses 400 aviões atacam esses couraçados que estão lá, todos ancorados ali. Atacam os navios secundários também, destroem os aviões que estão todos, né, estacionados ali naquelas bases aéreas. Atacam, inclusive, Honolulu, a capital, né, matando alguns civis ali. E deixa aquele cenário de destruição completa lá. E isso aí vai provocar o quê no dia seguinte? Vai provocar a declaração de guerra norte-americana ao Japão. Os Estados Unidos entram na luta. Né? Então, no mesmo dia, mesma hora, inclusive em alguns pontos na Malásia, por exemplo, inclusive horas antes do ataque, se você pegar assim, tirando a diferença de fuso horário, né? Se você pegar realmente um instante certinho, a invasão da Malásia começou antes do ataque a Pearl Harbor. Tal era a confiança dos caras que ia dar certo. Caramba, cara. Que loucura, velho. E deu, né? E na verdade deu certo. No primeiro momento deu certaço. Eles invadiram a Malásia, conseguiram capturar a Malásia e Singapura, conseguiram capturar a Indonésia, conseguiram capturar as Filipinas. Né? Enfim, o Japão construiu ali o império que eles precisavam para se tornar ad eternum a potência industrial e militar do Pacífico. Sabe? Só que aí vem o contra-ataque norte-americano. Né? Com os Estados Unidos em guerra, né? Hitler, ele presumiu o seguinte, cara, fora da guerra eles já estavam fornecendo material de guerra para os meus inimigos. Com eles na guerra, eles vão fornecer mais ainda. Aí o raciocínio do Hitler foi o seguinte, vou declarar guerra para eles para poder fazer alguma coisa. Uhum. Então, no dia 10, ele declara guerra aos Estados Unidos. E aí, imediatamente, ele começa a lançar os submarinos contra navios americanos lá na costa dos Estados Unidos. Entende? Então, essa guerra entre Estados Unidos e Alemanha começa assim. E aí, os americanos, no primeiro semestre de 42, eles já começam, né, a colocar a indústria deles inteiramente convertida para o esforço de guerra, inteiramente. Coisa que o Hitler demorou muito para fazer. Entendeu? Demorou muito para fazer. Hitler, acho que só converteu a indústria de guerra, a indústria alemã totalmente para a guerra em 42. Ou foi 41 ou foi 42. Sabe? Antes disso... Coisa que os Estados Unidos já estavam fazendo faz tempo. Os Estados Unidos já estavam realmente assim, vendendo pesado material de guerra para esses países, só que com a entrada deles, cara, cessou produção industrial para civil. Tipo carro, parou de ter carro. Eu quero comprar um carro zero. Não pode, doido. Por quê? Porque só sai carro militar agora. Caramba. Entendeu? Não tem produção de carro civil de 42 até 45. Caramba, cara. Os primeiros carros civis só saem no finalzinho de 45. Não tem produção. Produção 42, 3, 44, não existe carro. Só pra guerra. Só pra guerra. Entendeu? Então, nesse ponto aí, os americanos eles começam a atuar em duas vertentes. Né? Eles concordam com o Churchill lá que a prioridade deve ser dada à Alemanha. A Alemanha tem que ser derrotada primeiro, depois o Japão. Então, eles começam a reunir ali contingente militar na Inglaterra, né? Vão mandando reforço para lá, vão mandando gente para lá, acumulando material de guerra lá, né? Para eventualmente fazer aquela invasão pelo Canal da Mancha, que você já disse aí, né? Tal da invasão na Normandia. Que na época ainda nem era na Normandia, mas, enfim... Isso era 42 ainda. Só que em 42, né, eles perceberam o seguinte. Os exercícios, né, que eles faziam era o seguinte, cara...
nós não temos proficiência para fazer uma invasão dessa. Quer dizer, uma invasão dessa vai ser muito arriscada. É arriscado a gente tomar pau. É arriscado a gente ser expulso dali e tomar uma derrota. Vamos atacar um ponto mais vulnerável. Por que isso? Porque o exército americano, nessa época, é inteiramente virgem. Eles só sabem o que eles leram. Entende? Então, eles... Porque, assim, a noção que eu tinha de quem nunca tinha ouvido a história completa, enfim, igual você tá me contando agora, era que, pô, os Estados Unidos sempre esteve ali envolvido, guerreando e tudo mais. Só que depois que você começou a falar, eu falei, caramba, cara, os Estados Unidos só tava vendendo coisa, ganhando dinheiro, ele não tava guerreando, né? Não. Isso é interessante, Nesse cara. momento, não. Então, eles percebem que eles não têm ainda aquela proficiência, que os próprios generais deles só sabem o que eles leram. Então, eles decidem o seguinte, vamos ter que fazer um ataque numa área menos protegida, uma área mais vulnerável. Eles decidem pelo norte da África, eles decidem pelo Marrocos, que era, na verdade, uma colônia francesa, né? Só que a França, naquela época, era uma chamada França Vichy, ou Vichy, era uma França que colaborava com os alemães, sabe? Assim, eles eram colaboradores dos alemães. Caramba. E aí, os americanos não sabiam se os franceses iam receber eles com os braços abertos ou receber eles na bala, né? Então eles montaram essa operação no norte da África e eles viram que ali, ó, eles receberam uma resistência francesa, né? Mas que não tinha números, não tinha material para resistir, tá? Eles tinham números muito maiores. Os americanos chegaram com porta-aviões lá para dar apoio, né? Os ingleses também, que eram mais experientes, bem mais experientes que eles naquele momento, né? Também participaram da invasão. Então, eles acabaram conseguindo se estabelecer no solo ali, mesmo que com uma sequência interminável de atrapalhadas que eles fizeram nessa primeira invasão. Mas simplesmente eles tinham número demais, material demais, e a resistência francesa foi pífia, foi diminuta, cessou depois de alguns dias. Tanto que o primeiro confronto que os americanos têm com os alemães na África, e os alemães nessa altura, né, já estão cansados, já estavam assim, tipo, nas últimas com o seu esforço de guerra no norte da África, eles perdem. Os americanos sofrem uma derrota. Batalha do Passo Cacerini, eles sofrem uma derrota vergonhosa, que leva à demissão do comandante do 2º Corpo americano, que é o general Lloyd Fredendall, né? Um cara inteiramente incompetente, né? Mandou construir um bunker de concreto armado para ele, 70 quilômetros na retaguarda. O cara nem chegava perto lá da frente. Então, trocou esse cara por um sujeito que ficou famoso, que a história registra o nome dele, né, com uma fama imensa, que é o George Patton. Tá? Então, o Patton é o cara que leva o 2º Corpo adiante na campanha da Tunísia, né, e depois vai passar a comando desse corpo pro Omar Bradley, né, e os alemães são derrotados no norte da África em maio de 43. Maio de 1943. Mas você percebe, de novembro de 42 até maio de 43. Foi o tempo que os americanos, assim, realmente precisaram para se estabelecer, para aprender, cara. Para aprender. Né? Cara, esse livro aqui, essa porcaria queima isso aqui, entendeu? Caramba. Então, eles tiveram que aprender ali. Aí eles invadem em seguida a Sicília, entendeu? Que é uma ilha italiana, né? No sul da Itália, a Sicília. Invadem a Sicília já com uma certa melhoria, mas ainda com os atropelos bem grandes ali. E devido à situação, né, da Itália, assim, já estava realmente também caindo aos pedaços o esforço de guerra italiano, eles conquistam a Sicília em pouco mais de um mês, ou cerca de um mês de combate. E aí, no mês de setembro, eles invadem a própria Itália, lá na pontinha da bota, né? Eles invadem a própria Itália, a cidade de Salerno, ali, a região de Salerno. E aí, cara, os caras vão subindo a Itália, né? Estados Unidos. Os Estados Unidos e a Inglaterra, eles vão subindo a Itália. Só que o terreno da Itália é um terreno de montanha, é um terreno que favorece a defesa. Então os alemães conseguiram
ter um sucesso defensivo considerável contra os aliados, né? Montando linhas de defesa, aí eles, quando ficava impossível de manter, eles saíam daquela e iam para a próxima, entendeu? Aí resistiu o máximo possível, aí decidiu que não dá mais, passa para a próxima. É sempre assim, entendeu? Tinham várias camadas até. Tinham várias camadas, exatamente. Então, quer dizer, aquela luta na Itália ali não parecia que ia ser decisiva num ponto mais, né, mais no médio prazo, não ia ser decisiva, não. Enquanto isso, eles estão juntando material lá na Inglaterra para invasão através do Canal da Mancha, através do ponto mais próximo entre a Inglaterra e a França, não é isso? Aí, enquanto isso, lá na União Soviética, tá? Eu tenho que voltar lá para 42, no ano anterior ainda. 42, os russos, né, estão na defensiva ainda, porque eles não têm ainda efetivo e organização para ir para a ofensiva. Eles estão na defensiva e Hitler, dessa vez, só tem recurso para reiniciar a ofensiva só no sul. Ele só reinicia a ofensiva no sul. Então, no centro e no norte, permanece estático à frente. Só no sul que ele reinicia a ofensiva para tentar capturar o tal do petróleo no Cáucaso ali, né? Essa ofensiva deles vai levar eles até uma cidade famosíssima que é Stalingrado. Vai levar eles até Stalingrado. E em Stalingrado, né, um pouquinho antes de chegarem efetivamente a Stalingrado, os alemães, né, o Stalin promulga a famosa ordem nenhum passo atrás. Stalin fala, parou. Não é para recuar mais. Chega. Então, nessa aí, alguns caras são executados, inclusive, quando tentam fugir, né? Quando tentam recuar. Outros caras são presos, outros caras simplesmente tomam um tapa na cara e volta de novo para o seu lugar. Então, os alemães, de novo, cara, tem uma logística horrível. Eles chegam até onde chegaram, né? Por desorganização soviética. E não por mérito deles. Mais desorganização soviética do que realmente mérito. Porque eles entram em vastas porções de terra, no Cáucaso, por exemplo, sem encontrar ninguém. Né? Eles vão avançando até onde dá. E cadê os soviéticos? Os soviéticos vão parar eles lá na base das montanhas do Cáucaso, né? No rio Terek ali. Vão parar eles ali, finalmente. Né? E em Stalingrado, os soviéticos resistem. Dentro dos escombros da cidade, casa a casa. Tem prédio lá que troca de mão 5 vezes. Sabe? A cidade vira escombros. E aí, em novembro daquele ano, novembro de 42, né, finalmente a pergunta de cadê os soviéticos é respondida. Né? Por quê? Porque aí eles lançam uma contraofensiva imensa, chamado de envolvimento por pinça, envolvimento duplo em pinça, quer dizer, 2 frentes, partindo uma do norte, partindo uma do sul, 2 frentes blindadas contra a retaguarda alemã, se encontram e fecham um cerco ao 6º Exército Alemão que está em Stalingrado. Cerca. O que era na época... Porque tinha uma galera ali já defendendo Stalingrado, eles foram chegando ali meio que por trás e fecharam os caras. Entendi. Fecharam eles e separaram eles da retaguarda deles aqui, ó, de todo o contingente, entendeu? Esses caras que estavam aqui. E o 6º Exército, na época, era a melhor formação armada do mundo, a mais experiente, entendeu? Então, o 6º Exército, ele é cercado ali e ele não recebe ordens de retrair da cidade, tentar furar o cerco de dentro para fora, até ser tarde demais. A Força Aérea Alemã não consegue suprir o bolsão, né, pelo ar. Não consegue, porque eles não têm superioridade aérea. Então, muitos dos cargueiros que vêm por cima são abatidos. E o inverno de 1942 também é terrível. Então, no comecinho de 43, né, finalzinho de janeiro de 43, os caras se rendem lá. Né? A batalha termina no dia 2 de fevereiro, a rendição do último ponto de resistência alemão em Stalingrado é eliminado dia 2 de fevereiro. Então, acaba por completo o 6º Exército ali, no dia 2 de fevereiro. Então, essa é uma derrota monumental para os alemães. Monumental.
eles abandonam o Cáucaso, eles recuam do Cáucaso, eles perdem uma porção de terra imensa que eles tinham conquistado e eles só estabilizam a linha de frente a duras penas, sabe? Então, isso mostra claramente que as coisas não vão ser fáceis dali para frente. 43 já é isso? Ou ainda... É 43, comecinho de 43. Né? Aí, os alemães tentam uma jogada, né, para eliminar um saliente soviético na linha de frente. O que é um saliente? É uma protuberância na linha de frente que é ocupada pelos soviéticos, sabe? Eles querem eliminar isso e é na parte central da linha de frente. E essa saliência soviética, ela tem no ponto central dela uma cidade chamada Kursk. Kursk, o nome daquele submarino soviético dos anos 90 que afundou, submarino nuclear, enfim. Kursk se torna, então, o núcleo desse novo ponto de atenção alemão, né? Aí, o que vai acontecer em Kursk? É lá que vai entrar em combate, pela primeira vez, a nova força blindada alemã, né? Com os tanques super pesados. Os Tigres, em grande quantidade, vão ser usados lá pela primeira vez. Né? Os Panther também, que são um pouco mais leves, mas são veículos também pesados de calibre altíssimo, de armas de alta velocidade, capazes de romper qualquer tipo de blindagem. Até o final da guerra são armas de primeiríssima classe. Então elas entram em combate pela primeira vez nessa época aí. E o que vai acontecer? Os alemães, eles vão se preparar para essa ofensiva, só que acontece o vazamento de informações através daquele sistema de escuta britânico do Alan Turing, né? Então, os ingleses conseguem saber dos preparativos alemães para essa ofensiva. Meus filmes favoritos, eu adoro isso. E eles passam essa informação para os russos. Então, os russos estão preparados para receber eles ali. E aí, essa ofensiva, quando ela é lançada, ela é imediatamente batida, sabe? Então, isso resulta numa batalha imensa de tanques na cidade de Prokhorovka, sabe? É uma perda de veículos assim como nunca se viu. É o equivalente terrestre da Batalha da Jutlândia, que é naval, né? Couraçado contra couraçado em 1916. É o equivalente naval da Jutlândia. É o equivalente terrestre da Jutlândia é a Batalha de Prokhorovka. Então, ali é extremamente, assim, é um moedor de carne, moedor de metal, sabe? Um contra o outro, sabe? Uma destruição sem fim. Só que, no final das contas, os soviéticos têm mais material que os alemães. Então, eles vão conseguir anular o potencial ofensivo dessa batalha, dessa ofensiva, e o Hitler vai cancelar ela depois de 8 dias. Quando ele cancela, é o sinal para todo mundo, ó, acabou para nós. Não temos mais capacidade ofensiva. Tanto que daí em diante, os russos vão manter a ofensiva para frente sem parar. E os alemães só vão se defender, sabe? Aí... Você acha que nisso aí, a galera que acreditava, assim, na vitória, no Hitler e tudo mais, começou a perder um pouco a confiança? Justo, exatamente aí. Já existe conspiração desde os primeiros anos, né? Mas isso depois de Stalingrado, principalmente, depois de Kursk, em definitivo, vira algo real, né? São caras de alto escalão que estão ali num grupo de conspiração para poder matar o Hitler. Inclusive, eu acho, né, cara, que a melhor chance que eles tiveram para matar o Hitler foi em 43, numa viagem que o Hitler fez para a linha de frente. Foi a melhor chance. Aquele negócio de bunker lá do Stauffenberg, lá do Tom Cruise, foi a melhor, foi de 43. Por quê? Porque os caras conseguiram botar, cara, uma mala, uma bagagem, não sei o que era, se era um pacote ou se era uma mala, com explosivos dentro do avião do Hitler. Entende? O avião pessoal do cara botou isso lá e era um explosivo, cara, líquido, um negócio que deveria ser corroído aos poucos. Era tipo um timer... É um timer químico lá. Timer químico. E aí o negócio devia explodir. Cara, o que aconteceu? O negócio congelou devido à altitude e não explodiu. E tipo, os caras com aquela cara de...
né? Recebendo ele lá no aeroporto, que ele deveria ter morrido, o avião deveria ter caído. O avião chega, sabe? Mas foi a melhor, porque essa realmente chegou perto, essa realmente poderia ter matado o cara, Nossa. né? E matado o cara com baixo custo, né? Porque, porra, É. matou no avião ali. Ninguém nunca vai saber. Não vai saber, entendeu? Agora a outra, né? A outra precisava de uma pessoa pra chegar lá. Foi o próprio Stauffenberg. Quem foi que pôs a mala? Foi o Stauffenberg. Aí, tipo, se os caras pegassem ali a teia e fosse, né? Então, o ocorrido é o seguinte: o Hitler permanece vivo, né? Depois dessa e vai chegar a 44 vivo ainda. E na metade de 1944, meados de 1944, vai ocorrer finalmente a tal da invasão pelo Canal da Mancha, que é o dia D, que está fazendo 80 anos mês que vem.